Aventura. Do latim ad venture. Significa o que vem pela frente. É estar preparado para o que vier, para o imprevisto, para o surpreendente. A TV por assinatura foi surpreendida pelo grande crescimento da audiência do gênero de aventura nos últimos anos. Enquanto a audiência da programação de esportes cresceu 33% e filmes 34%, o conteúdo de aventura cresceu 167%. Mas por que será que o interesse por esse gênero aumentou tanto? Para descobrir o que está por trás disso, a Discovery fez um estudo que agora será compartilhado com você. Aqui na Discovery a gente percebe esse movimento bem forte na nossa programação. O Largados e Pelados, por exemplo, é um grande campeão de audiência por aqui. E a Discovery é pioneira no gênero, né? Já tem 5 anos que a gente traz esse tipo de conteúdo de aventura e dedica grande parte da nossa programação a ele. Logo no início do estudo, a Discovery identificou que não se tratava apenas de uma análise do tema aventura. As pessoas estavam ressignificando a própria realidade e assim foi possível identificar 4 grandes drivers desse novo movimento. A valorização do natural foi um deles. Eu acho muito importante a gente olhar isso a partir de uma perspectiva histórica. Desde a Revolução Industrial, a gente sente cada vez mais uma falta de contato com o que consideramos natural. Tudo está cada vez mais automatizado, mais industrial, mais mecânico. Isso resultou numa grande carência de contato com a natureza. Nesse sentido, a gente sente cada vez mais uma necessidade de se reconectar com o que é orgânico. Nós fizemos uma pesquisa dentro do nosso target que mostrou que 87% dos homens entrevistados valorizam as coisas simples da vida. Isso se reflete no estilo de vida e a maneira de consumir também. O minimalismo, por exemplo, é cada vez mais aspiracional. Aliás, não só o minimalismo, mas também o escapismo. Ser um nômade digital se tornou um objetivo para os millennials e viver em grandes centros urbanos perde cada vez mais a relevância. A gente pode ver um movimento parecido quando a gente olha para a vida nas cidades. Os espaços urbanos sendo revitalizados, transformados em parques, em espaços de convívio público. Em Nova York, a gente tem um ótimo exemplo que é o High Line. E aqui no Brasil a gente já vê iniciativas nesse sentido. O Parque Minhocão, em São Paulo, é uma dessas. E não só nos parques, né? A gente está vendo a instalação de hortas urbanas nos topos dos prédios, a revitalização das praças. A valorização do natural também tem impactado profundamente a economia. Segundo o Euromonitor, o mercado de alimentação ligado à saúde e bem-estar cresceu 98% no Brasil. É um crescimento exponencial. Além de novas marcas criadas a partir desse novo mindset, várias outras consagradas também tiveram que se adaptar. É o caso da Coca-Cola, que criou a Coca-Cola Life. O mercado de beleza também foi super impactado. A gente vê que o movimento industrial está cada vez mais vilanizado e o valor das marcas de produtos mais naturais que não sofrem esse tipo de interferência industrial está cada vez mais alto. O turismo de aventura também está em ascensão. Segundo os dados da Sandler, esse segmento vai crescer 46%. Inclusive, vários hotéis de luxo estão se direcionando para esse setor, e o segmento de outdoor também. E só o Brasil, que aliás é um dos que representa maior crescimento, soma já mais de 1,2 bilhões de reais por ano. Os lifestyles estão cada vez mais híbridos hoje. Como diz o Jim Karnazes, que é o embaixador da marca da North Face, quando você veste uma mochila deles, por mais que você está indo para a escola simplesmente, você sente que você está indo para o Yosemite, só porque você está vestindo da North Face. Depois de falar tudo sobre o que está por trás do natural, o próximo driver identificado é o resgate do craft. Há uma crescente busca em entender como as coisas são feitas e como é possível agir ativamente nisso. A nossa vida está cada vez mais mediada pelo uso de smartphones e outros dispositivos. Não precisamos mais saber o caminho ou decorar um número de telefone. A gente está desaprendendo a fazer as coisas mais básicas do nosso cotidiano. Mas, por outro lado, a gente percebe um crescimento do faça você mesmo, de um movimento que se contrapõe a isso. O movimento Maker também é uma expressão disso, só que em São Paulo já existem mais de 30 Makerspaces. A Discovery vai lançar um programa sobre esse assunto, que é o Batalha Makers Brasil, que vai ser apresentado pelo Marcelo Tass. E tem por aí vários conteúdos nessa pegada de faça você mesmo, como é um exemplo o canal do YouTube Primitive Technology, que já tem mais de 8,5 milhões de inscritos e ensina técnicas primitivas de como você pode construir as coisas. Interessante pensar que existe hoje um fascínio em aprender a fazer as coisas, mesmo que você nunca vá colocar em prática esse tipo de conhecimento.
O próprio Largados e Pelados é um ótimo exemplo. A chance de alguém ser jogado na selva sem nem a roupa do corpo é baixíssima, mas existe uma curiosidade latente sobre esse tipo de experiência limite. E nas nossas pesquisas a gente viu que isso independe de geração, classe social e região. Essa é uma curiosidade de todo mundo, né? Aliás, quase 90% dos homens entrevistados afirmam que sempre gostaram muito de aprender coisas novas. E do que seu corpo é capaz? As pessoas querem cada vez mais testar seus limites, e essa tendência leva para o próximo driver, o poder do corpo. A gente percebe que a nossa relação com o corpo está mudando bastante. O mundo contemporâneo, ele está colocando as pessoas cada vez mais em um modo automático. Estamos repetindo os movimentos, os gestos e, de forma geral, todo o nosso comportamento. A busca pelos esportes extremos, ela muda a nossa relação com o corpo e acaba compensando isso. Não é à toa que existem no Brasil mais de 900 boxes de crossfit, sendo o país onde a modalidade mais cresce hoje. A gente percebe que cada vez mais a gente está procurando testar os nossos limites. Isso, de alguma forma, é um reflexo da época que a gente vive. A necessidade também de aprender a sobreviver em situações adversas, ela sempre teve no imaginário do brasileiro. E com isso, o que a gente entende? Esses contextos de extremos estão cada vez mais ganhando um protagonismo. Quando a gente perguntou na nossa pesquisa por que você assiste a Largados e Pelados, a maioria das respostas falavam sobre a superação de limites e sobre aprender a viver em ambientes extremos. A gente ouviu muito frases como gosto de ver como as pessoas reagem psicologicamente a condições extremas e saber como cada pessoa lida com adversidades. E existe uma sensação de que o imprevisível morreu. É como se as pessoas tivessem ganho a capacidade de adivinhar o futuro. E assim, chegamos no último driver do estudo, a busca pelo desconhecido. Hoje em dia parece que nada mais é imprevisível. O Spotify define as bandas que você vai escutar, o Waze te dá o caminho exato e até o Facebook faz uma curadoria dos posts dos seus melhores amigos. 63% dos millennials do Reino Unido se dizem entediados. Isso tem muito a ver com o fato da gente não ter mais surpresas na vida, né? E o próprio Trend Watching mapeou uma tendência de comportamento de consumo que aponta como que as pessoas estão cada vez mais em busca pelo desconhecido. E várias empresas estão embarcando nisso, principalmente no turismo. A TripAdvisor soltou uma pesquisa que aponta que 69% dos viajantes globais querem viajar para algum lugar novo. A agência de viagens americana Juba é um exemplo disso, pois você nunca sabe para onde você está indo. Eles têm até uma experiência chamada Caça ao Tesouro, que é literalmente uma aventura intercontinental. E é interessante ver que isso também faz com que as escolhas das viagens saiam do lugar comum, indo além daquele eixo clássico da Europa e dos Estados Unidos. Hoje é muito natural a procura por destinos exóticos, lugares que não faziam parte desse horizonte, né, do turismo como a gente tradicionalmente entendeu ele. Depois de analisar esses 4 drivers, é possível perceber que as pessoas não estão só em busca de aventura, mas também de experiências que as tornem mais reais e humanas. Desde a revolução digital, a nossa noção de realidade está cada vez mais elástica. Vemos o mundo cada vez mais por trás dos nossos celulares, sem uma interação direta. Por isso, esses drivers refletem essas movimentações em busca de realidade. E você, já se perguntou como sua marca pode se relacionar com isso? É muito fácil cair no lugar comum e associar apenas marcas de esportes ou de vida outdoor nos intervalos de programação de aventura. Mas como a gente já viu, as razões pelas quais as pessoas estão engajadas nesse tipo de conteúdo estão bem próximas da vida cotidiana delas. Ou seja, as mais diferentes marcas podem estar inseridas. A Skol, por exemplo, tem uma campanha com o mote "A cerveja oficial dos atletas não oficiais". É uma marca de bebida alcoólica que arranjou uma forma de falar diretamente com os atletas de final de semana que tem foco na alimentação e por isso eles querem uma cerveja mais leve. E há diversas campanhas que se relacionam com os drivers analisados no estudo. E se a gente fizer um recap e pegar alguns exemplos do mercado, quando a gente fala de valorização do natural, a KitKat tem uma campanha na Espanha para incentivar as pessoas a se desconectarem dos seus celulares. Elas tinham que topar descarregarem seus celulares em troca de uma barra de KitKat. Ou seja, fala muito sobre a necessidade de se reconectar com o mundo real. E olhando para o resgate do craft, a Tigre fez uma série no seu canal do YouTube com vários tutoriais de como consertar você mesmo a sua casa. O saber fazer está sendo valorizado nas mais diversas formas. Agora, quando a gente procura exemplos de mercado que falam sobre o poder do corpo, tem o case da Reebok. Eles fizeram uma ação que interrompeu uma sessão de cinema em Seul e os espectadores foram obrigados a correr na esteira para poder fazer o filme voltar a rodar.
E para fechar o último driver, na relação com a busca pelo desconhecido, Doritos lançou um novo produto e provocou os internautas a adivinharem qual era o sabor misterioso que eles estavam experimentando. Viu como é possível falar de aventura e experiências reais em diferentes segmentos e marcas? Basta que o posicionamento converse com um dos drivers. Segurança atento, pode vir! Os conteúdos de aventura serão cada vez mais campeões de audiência. E a Discovery, como pioneira no gênero, se dedica há 5 anos a essa programação. Junto com você, será ainda melhor valorizar o natural, resgatar o fazer por conta própria, estabelecer novas relações com o corpo e explorar o desconhecido. E mais do que isso, redefinir o real. Vamos nessa? Que a aventura continue.